Para encontrar a temperatura de saída dos fluidos em um projeto de trocador de calor, equações diferenciais do balanço de energia são integradas, considerando calores específicos constantes. Essa consideração pode trazer erros ao projeto, e este é o objetivo do nosso trabalho. Avaliar o erro introduzido no projeto de um trocador de calor, considerando calores específicos constantes. Inicialmente foram tomados diversos valores para as propriedades físicas dos fluidos, como Prandtl, calores específicos, viscosidade, em um intervalo de temperatura de 25 a 90 graus Celsius. Em seguida, foi realizada uma regressão multivariada no Excel para encontrar as expressões dessas propriedades variando com a temperatura. Para esse intervalo de temperatura de 25 a 90 graus Celsius, o número de Reynolds para o trietilenoglicol é dado como turbulento. Já para a água, pode ser transiente ou laminar. Por questões de simplicidade ao processo do trocador de calor, nós consideramos que o escoamento ocorre em paralelo. Primeiro, com as equações diferenciais, foi calculado o coeficiente global de transferência de calor, utilizando as equações para as propriedades dos fluidos variando com a temperatura. Depois, utilizando um vetor para variar a vazão e outro vetor para variar a posição ao longo do comprimento do trocador de calor, foram calculadas as temperaturas de saída dos fluidos do processo. Em seguida, utilizando agora a equação integrada e assumindo Cp constante, foram encontrados os valores para a temperatura de saída dos fluidos. Estes valores foram calculados para as vazões de entradas de água de 0,5, 1, 2 e 5 kg por segundo. No final, foi calculado o erro entre os dois métodos, e foram plotados gráficos do perfil de temperatura ao longo do comprimento do trocador de calor. Nós podemos observar que o erro introduzido ao projeto ao considerar o Cp constante é mínimo, visto que neste trabalho o maior erro encontrado não chegou a 1%. É importante notar que os valores dos erros para esse intervalo são pequenos, porque a variação de temperatura também é pequena. Para a variação de temperatura de 10 kelvins, os valores das propriedades dos fluidos não poderiam mudar tanto. Neste exemplo, a variação é baixa porque os valores da corrente mássicas de água são muito baixos e também porque o comprimento do trocador de calor é curto, de aproximadamente 6 metros. A princípio de comparação, simulamos agora um trocador com 5 grampos ao invés de 1. Com um trocador maior, as variações de temperatura também são maiores. Com isso, os erros agora aumentam muito, chegando a aproximadamente 20%. Isso se dá principalmente pelo fato de que as propriedades iniciais dos fluidos não condizem com a realidade, e que também agora, tanto no ânulo quanto no tubo, o fluxo passa pelo transiente. Com isso, nós vemos o quão é importante a acurácia do método derivativo.